Olá, amigos do canal Arregui. Uma boa segunda-feira, uma boa semana, início de férias do futebol para todos. Férias? Descanso ou reflexão? A torcida cruzeirense anda mais do que irritada, anda acabrunhada, decepcionada com a campanha do time que resultou na queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vocês viram aí essa bonita capa dos meus amigos lá do estado de Minas, jornal em que eu trabalhei por 14 anos, eu fui editor de esportes lá. Fizeram uma capa simples, singela e, ao mesmo tempo, que retrata o que foi essa derrocada cruzeirense, esse Titanic que se abateu sobre o clube quase centenário das Alterosas. A porção atleticana está feliz, claro. Está tirando sarro nas redes sociais, provocações. Faz parte do jogo. Os cruzeirenses fizeram o mesmo quando o Atlético foi rebaixado em 2005. Provocaram também. Só que naquela época, como hoje, não tem as redes sociais tão avantajadas, tão ao alcance de qualquer pessoa. Então parece que tem uma dimensão maior, mas na verdade o sarro é o mesmo, a gozação é o mesmo. Isso não pode acabar. Proibir isso também no futebol seria demais. Eu, pessoalmente, Cláudio Arregui, não gosto muito de jogadores se manifestando em relação aos adversários. Os atleticanos, claro que vão lembrar que os cruzeirenses fizeram isso, e fizeram realmente. No Campeonato Mineiro, quando venceram o Atlético na decisão, tiraram sarro dos atleticanos, como já haviam tirado ao ganhar a Copa do Brasil ano passado pela segunda vez consecutiva. Eu não gosto por duas razões. A gente não sabe a carreira de amanhã. Esses jogadores não vão ficar no Atlético eternamente ou no Cruzeiro eternamente, vão mudar de clube. E onde eles estiverem, eles podem viver o dissabor de um rebaixamento. Eles podem ter portas fechadas para transferências e ver no rival, no antigo rival, a única porta que se abre. Quantos jogadores serviram aos rivais ao longo da história? Só no caso do Cruzeiro Atlético você tem Nelinho, Palinha, Éder, Cerezo, Paulo Isidoro, Reinaldo, jogadores que serviram a duas bandeiras. Tem o Leonardo Silva recentemente, o Guilherme, que também jogou no Cruzeiro e no Atlético, Alexandro, são vários jogadores, vários exemplos de jogadores que tiveram de um lado e no outro, brilharam, alguns brilharam nos dois. Então, a carreira, o cara que tem que cuidar dela. Caras jovens fazendo isso, então, mas de qualquer forma, está errado um como esteve errado o outro. É um pensamento meu. A torcida não. A torcida está certa, tem que fazer brincadeiras e tal. Agora, tudo esse preâmbulo que eu fiz aí para mostrar o buraco em que se meteu o Cruzeiro. Onde ele se atolou. Ele está afundado em dívidas. O próprio Zezé Perrella, gestor do futebol, que estranhamente fala como se fosse oposição, ele está ocupando um cargo, mas o presidente está lá. Que presidente é esse? Wagner Pires de Sá. Aliás, no meu post de domingo, de ontem, após a queda, eu defendi que ele renuncie. Pô, ele está desmoralizado no cargo. O que ele faz ali? O regime cruzeirense é presidencialista. E ele repassou o poder para o Itaí Machado, que escangalhou com o clube, ele e seus asseclas. Aí agora repassou para o Zezé Perrella, que deu um golpe branco na direção, assumiu a direção e também não cumpriu o que prometeu. Em 2 meses ele falou que o time não cairia, que não seria o novo Vasco. Ele não só caiu, como é um novo rebaixado. Não tem que comparar com adversário nenhum, não. Rebaixou, não pagou salário, o clube está devendo 2 meses de salário, está devendo cotas de várias coisas, de gratificações, de direitos de imagem, tudo está encalacrado financeiramente. Vocês veem essa arte que eu pus aí, que essa arte mostra o tamanho do rombo. São quase 700 milhões em dívida. A cota de TV agora para o time que cai para a Série B, ela despenca. Dos 70 milhões que aqui o Cruzeiro teria direito, se tivesse permanecido na A, ele agora despenca para 30 milhões. E desses 30, ele já adiantou 20. Ele já está adiantado em cotas de TV até 2022. Vão sobrar 10 milhões. E sabe quanto que é a folha de pagamento hoje do clube? 15 milhões. Terceira maior folha de pagamentos do futebol brasileiro. A equação não vai fechar. Se a receita prevista de um ano de TV dá 10 milhões, como é que ele vai pagar uma folha de 15 de um mês? O Cruzeiro está frito, vai ter que repensar, vai ter que fazer um contingenciamento, cortar, negociar com jogador por jogador. Muitos têm contrato até 2022, 2021, até o final de 2020. Vai ter que sentar para conversar e abrir mão. E não vai ter valor de revenda, não.
Os jogadores estão desvalorizados também pela campanha pífia, alguns deles se envolvendo diretamente nos bastidores, como o Thiago Neves, como o Dedé, que se envolveram, né? Tomaram partido do Itaí Machado, não deviam. Né? O Thiago Neves frequentou festas em Belo Horizonte, estando contundido e não pôde jogar contra o Vasco. Né? Então, os jogadores também têm culpa nisso. O seu Mano Menezes, que fez todo o projeto do ano, deixou o time afundado na Série B, na zona de rebaixamento, e teve um upgrade ao dirigir o Palmeiras, onde também fracassou. Ele também tem culpa. O Nelinho ressaltou isso ontem na ESPN Brasil. O Mano também tem culpa. Mais do que o Abel. O Abel chegou lá como um jogador um cara preferido dos jogadores, escolhido pelos jogadores, que não honraram nem a presença dele ali. Jogadores esses que alguns derrubaram o Rogério Ceni. O Rogério Ceni já botava o dedo na ferida. O mesmo dedo que agora o Adilson, o mesmo dedo, a mesma ferida em que o Adilson agora também põe o dedo. Que Cruzeiro é esse que tentará submergir, tentará emergir novamente em 2020? Que time é esse? É o ano que pronuncia o centenário do clube. 2 de janeiro de 21, o Cruzeiro completará 100 anos. Devendo 700 milhões. Alguns com dívidas imediatas. A FIFA cobrando 60 milhões imediatamente. Correndo o risco de ser punido nas instâncias esportivas. Sem contar os estragos feitos por torcedores seus no Mineirão. Absurda aquela cena de guerra. Torcida única pedida pelo clube. E que depredou o estádio em que ele joga. Valerá a pena na segunda divisão, com cotas menores, adversários menos qualificados e menos atraentes, jogar no Mineirão? Ele vai jogar onde? No Independência? Vai esbarrar no América, que é o proprietário da Independência, ou no Atlético, que também tem contrato e joga lá. Vai jogar na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, onde ele jogou enquanto o Mineirão e o Independência estiveram fechados por causa da Copa do Mundo de 2014. O Cruzeiro vai ter que repensar bastante. O ideal seria sob nova direção. Renunciar a todos esses cartolas que afundaram o clube, todos eles renunciarem, se convocar novas eleições e surgir um grupo novo. Agora, que grupo é esse? No horizonte não aparece. É um clube fragmentado também em seus bastidores. E que comissão técnica comandará isso? Pilotará esse processo? Com que jogadores? Então, o Cruzeiro vai ter que se repensar imediatamente. Já é para começar nesta segunda-feira, 9 de dezembro, o dia seguinte à queda. Senão, vai ter que passar penúrias para subir novamente. A realidade agora é diferente e é cruel para o grande que cai, para o gigante que cai para a Série B. Não tem mais aquele colchão, aquela colher de chá que tinha os outros que caíram, que tiveram no primeiro ano a cota máxima, puderam se programar melhor, ter melhores elencos que os adversários e subiram imediatamente todos eles. O Cruzeiro arrisca ser o primeiro a não conseguir subir. O que será vexame ainda maior para um clube que começará 2021 como mais novo integrante dos clubes centenários do futebol brasileiro. O cruzeirense vai ter um Natal difícil, um fim de ano preocupante. É isso aí, meus amigos. Prestigie o canal Regui, faça a sua inscrição. Um abraço.